Olá, bem-vindo ao estudo de legislação de trânsito. No encontro de hoje, vamos tratar das normas de circulação e conduta. Normas de circulação e conduta são trazidas no contexto do Código com o objetivo de organizar a circulação dos componentes do trânsito ao longo das vias públicas abertas à circulação. Lembre-se sempre que os usuários das vias terrestres abertas à circulação são os pedestres, são os condutores dos veículos. Dentro deste conjunto, lembrar que temos veículos automotores e elétricos e temos também os veículos de tração animal e os de propulsão humana, as bicicletas. Além destes, temos também os animais, bem como os veículos tracionados por animais. E todos esses devem utilizar do espaço da via pública de forma que haja uma harmonia nesta utilização, uma organização nessa utilização e, principalmente, que as vias públicas possam ser utilizadas com segurança, que é o que mais importa. Neste contexto, as normas de circulação e conduta são apresentadas a partir do artigo 26 e elas estão dispostas ao longo do Código até o artigo 65, haja vista que o 66 foi vetado. E depois elas são complementadas com o capítulo que trata dos pedestres. Para efeito de estudo, neste momento, nós vamos nos ater somente à parte que trata das normas de circulação e conduta de âmbito geral. Bem, dentro deste entendimento, alguns conceitos não devem ser esquecidos na sua prova. O seu material traz os artigos importantes deste capítulo e, de forma pedagógica, cada um desses artigos correlaciona infrações de trânsito que existem tipificadas, elas estão colocadas dentro de quadros em negrito, para que você possa, no momento do seu estudo, poder relacionar as infrações de trânsito e já evoluir no seu conhecimento. Bem, quando tratamos então de utilizar as vias públicas abertas à circulação, as vias terrestres abertas à circulação, nós temos que pensar que todo o conjunto ele deve procurar se abster de provocar qualquer tipo de perigo na via pública. Pensa comigo, quais são as situações que geram perigo na utilização da via pública? A colocação de obstáculos a qualquer justificativa e, evidentemente, as manobras não sinalizadas ou ainda as paradas intempestivas. Ora, vamos pensar que então se abster de criar obstáculo implica em não depositar materiais, mercadorias, abandonar veículos, imobilizar veículos, bem como utilizar os espaços que compõem a via pública sem uma devida permissão do órgão que tem circunscrição sobre a via. Posso fazer uma obra numa calçada e depositar, por exemplo, uma caçamba de resíduos? Posso fazer desde que o órgão que tem circunscrição sobre aquela via autorize a fazê-lo e, evidentemente, observando alguns preceitos de segurança e observando alguns preceitos de que permita que a mobilidade dos demais integrantes do trânsito não seja, essa mobilidade não seja objeto de criar um novo risco, como, por exemplo, um pedestre ter que caminhar, ter que transitar sobre a faixa de rolamento de veículos. Há situação que isso é inexcusável? Sim. Entretanto, para estas situações, onde não há como esse pedestre não
transitar pela faixa de rolamento, isso deve ser precedido de uma providência, uma sinalização, uma orientação do trânsito. Há então que se não esquecer que não posso criar nenhum tipo de obstáculo na via sem a autorização prévia do órgão de trânsito que tem circunscrição sobre a via. Então, pensando assim, se essa obra, essa obstrução acontecer dentro da via urbana, uma rua de uma determinada cidade, há que se ter a permissão do órgão de trânsito daquele município. Bom, esse primeiro entendimento nos leva a correlacionar essa questão de criar perigo, de criar algum tipo de obstáculo, a correlacionar todas as situações que tragam uma infração de trânsito pelo depósito, por atirar alguma coisa de um veículo, por derramar combustível que esteja usando, que se deixe cair a carga que se está transportando, ou ainda a situação simples de imobilização do veículo ao longo da faixa de rolamento por falta de combustível. O que vai ser importante aqui é você não esquecer que as normas de circulação e conduta te dão orientações para não criar obstáculo. Entretanto, se aquela conduta que criou um obstáculo, ou criou um risco, ou criou um perigo, estiver tipificada como infração de trânsito, então esta, deve ser guardada no sentido de que você observe qual é a natureza da infração, leve, média, grave ou gravíssima, e qual é a aplicação da penalidade. Uma penalidade de multa isoladamente, ou ainda tem a obrigação de retirar e de sinalizar, ou ainda nós podemos ter uma penalidade de multa com fator multiplicador de agravamento em alguns casos. Você observa aí no teu material que nós elencamos os artigos 171 e 172, que tratam desta condição, depois os artigos 225 e 226 e os artigos 245 e 246, sendo que eu chamo a atenção do artigo 246, que ele permite ao agente de trânsito aplicar uma infração de trânsito, mesmo sem ter um veículo envolvido. Perceba ali que os destinatários podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e que ainda a penalidade de multa pode ter o fator multiplicador de agravamento imposto conforme aí, a juízo da autoridade de trânsito, o risco que se impôs à utilização da via pública. Depois disso, não esquecer que a falta de combustível é infração de natureza média. Essa também é uma situação correlacionada com as normas de circulação e conduta. Lembrar ainda que nas situações de colocar o veículo em movimento, o condutor do veículo deve, antes de iniciar o seu deslocamento de origem até destino, se certificar da quantidade de combustível necessária para o trajeto. E mais ainda, ele deve verificar as condições do veículo. Se os equipamentos obrigatórios estão em funcionamento, incluindo aí limpador de para-brisa, sistema de iluminação, pneus, se não existe nenhum tipo de avaria no veículo que possa implicar em risco à segurança. Essas são obrigações de todo condutor quando coloca esse veículo em movimento. Ora, além disso, para que esse veículo possa entrar em movimento conduzido por este motorista, o seu proprietário, ou seja, o proprietário do veículo, deve se certificar de que foram cumpridas as formalidades legais. Quais sejam? Se o veículo tem documentação de registro e licenciamento
e se essa está cumprindo os prazos impostos pelos órgãos de trânsito. Se o condutor do veículo tem a habilitação na categoria equivalente àquela que o veículo exige. E mais, se o condutor está mesmo que habilitado naquela categoria, se ele está em condições físicas e psíquicas de assumir a condução do veículo. Então, ao proprietário cabe observar se o condutor é habilitado, observar se o condutor não consumiu bebida alcoólica antes de entrar em uso do veículo automotor na via pública, se esse condutor não está limitado fisicamente por algum tipo de doença ou algum tipo de imobilização de membro inferior, de membro superior. Percebam então que na condução do veículo a responsabilidade é do condutor. Nas obrigações e formalidades que o Código exige em relação ao veículo e ao condutor, a responsabilidade é do proprietário. Lembrem-se sempre, né, que se o proprietário é o condutor do veículo, aqui nós temos uma situação de infrações que não se sobrepõem. Entretanto, elas são já atribuídas diretamente ao proprietário. Se o condutor não é o proprietário, nós temos, no que diz respeito a algumas infrações de trânsito, a corresponsabilidade do proprietário. Então vai haver uma infração de trânsito cometida e uma penalidade imposta ao condutor, concomitante a essa vai se impor uma outra penalidade ao proprietário. É o caso do condutor que está sob efeito de álcool dirigindo. Ele recebe lá as responsabilidades, estamos falando só aqui em infração administrativa, do 165, enquanto que o proprietário acaba por responder às infrações do 166, que remetem ao proprietário a obrigação de se certificar das condições físicas e psíquicas do condutor. Muito bom. Voltando então ao nosso estudo de normas de circulação e conduta, nós temos que também observar que quando o condutor entra em movimento na via pública, ele deve obrigatoriamente perceber que ele está com o pleno domínio do veículo. E esse pleno domínio do veículo remete a uma condição de atenção naquilo que está sendo realizado como tarefa. E, além disso, de sempre relembrar e lembrar das regras de segurança. Manter a velocidade de acordo com as condições do veículo, do clima, do trânsito e da via. Manter-se atento à situação da movimentação do trânsito que está ao seu redor e ter a consciência de que deve estar em boas condições para fazê-lo. Lembrem-se que existem uma série de infrações de trânsito que estão tipificadas de forma específica ao longo do Código. Entretanto, o Código traz também uma situação de ordem generalizada para quando não houver um enquadramento específico. Nós vamos ter lá, por exemplo, no artigo 169, uma infração de natureza leve para aquele que não dirige com os cuidados indispensáveis à segurança. Ora, então aqui eu estou sendo genérico. Por exemplo, olhar a moça bonita que passa na calçada enquanto dirige. Essa é uma desatenção. E de forma específica, eu poderia enumerar aqui, dirigindo fazendo uso do telefone celular. Opa, aqui nós temos uma infração lá no artigo 262, em seu inciso 5º, de forma específica, inclusive, que deve ser observada. Houve um agravamento na natureza desta infração, haja vista ela ser um dos maiores motivadores de acidentes de trânsito nesta era tecnológica que vivemos. Ninguém consegue largar o seu dispositivo móvel. Então,
exemplifiquei aqui duas situações que têm a ver com normas de circulação e conduta. Bom, além disso, há que se pensar, quando se coloca o veículo em movimento, que a todo tempo o condutor deve guardar distância de segurança. Aqui você não deve esquecer para sua prova que todo condutor de veículo ele tem a obrigação de guardar uma distância de segurança frontal e uma distância de segurança lateral. Ora, então, pense comigo que o código não estabelece uma medida, um critério a essa distância de segurança. Entretanto, você não deve esquecer que a distância de segurança frontal deve ser a distância entre o veículo do condutor e o que segue imediatamente à frente, que possibilita o quê? Uma parada em qualquer situação sem haver uma colisão traseira. Ora, então podemos dizer, subjetivamente, que a distância de segurança frontal é aquela distância que varia de acordo com a condição, com a velocidade, com o clima, com o tipo de pavimento. Estou dirigindo na chuva, tenho que aumentar a distância de segurança frontal. Grosso modo, as pessoas costumam comentar, né? Quem bate atrás é o culpado, por conta desse preceito estabelecido pelo código. Ou seja, quem segue imediatamente atrás deve guardar uma distância de segurança que possibilite a parada em qualquer circunstância. No que diz respeito à distância de segurança lateral, ora, de novo subjetiva, ela vai ser uma distância que implique o quê? A não ocorrência de abalroamentos, ou seja, que os veículos possam, por algum motivo, se tocar. Eu tenho, então, que sempre, na condução, guardar distância e estar atento em relação a manter um espaço lateral entre o meu veículo e os demais que circulem em faixas adjacentes. Cabe aqui uma orientação de observar que o artigo 201, ele traz uma regra que estabelece uma distância específica no caso de passagem ou ultrapassagem pelo ciclista. Então, qualquer veículo que estiver ultrapassando, qualquer veículo que estiver passando ao lado de uma bicicleta, de um ciclista, deve guardar uma distância mínima de 1,5 metro, e é a única situação ao longo de todo o Código de Trânsito que nós trazemos aí uma distância expressa em medida. Ora, a infração de natureza média do artigo 201, ela acaba por implicar num cuidado na sua prova. A regra geral da distância de segurança frontal e lateral é aquela que evita acidentes. A regra específica de ultrapassagem ou passagem pelo ciclista implica em olhar para uma distância determinada pelo código. Na prática, difícil fazer esse juízo de valor. Entretanto, na teoria, na hora de responder uma prova, não deve ser esquecido. É importante também, quando tratamos dessa questão da distância de segurança lateral e frontal, correlacionar uma outra possibilidade, que é aquela em que o condutor força a passagem entre dois veículos para realizar uma ultrapassagem. Forçar a passagem não importa se no mesmo sentido ou em sentidos diferentes, né, impliquem aí risco, certo? Aos condutores dos demais veículos. Entretanto, a regra que impõe aí uma das penalidades de multa mais severa do Código, que é a
forçar passagem entre dois veículos numa manobra de ultrapassagem, que leva aí uma infração gravíssima com fator multiplicador de 10 vezes, tá? Esta regra, ela se impõe pelo fato de que uma das maiores quantidades de vítimas graves no trânsito brasileiro são oriundas das colisões frontais ocorridas notadamente em vias rurais, em rodovias de pista simples. As colisões frontais são aquelas que impõem o maior dano às pessoas no quesito de índice de mortes, no quesito de feridos com gravidade. Então, recentemente, o legislador acabou por aumentar esta penalidade de multa do artigo 191, com o objetivo justamente de coibir esta prática, e isso deve ser observado ao longo do teu estudo. Seguindo aqui o entendimento das normas de circulação e conduta, é importante que você tenha claro no seu estudo as regras de preferência de passagem. A preferência de passagem impõe o quê? Em que situação um condutor de veículo automotor vai ter preferência de passagem em relação ao outro, certo? Ou ainda, em qual situação um veículo automotor vai ter ou não preferência de passagem em relação a um veículo que não é automotor. Bom, o código elencou 4 regras que devem ser observadas, certo? E a gente vai agora, para a nossa tela, tentar ser o mais explícito possível na orientação de que você não esqueça mais esse conhecimento. Qual que é a regra que determina aí uma situação de preferência de passagem? Então, primeiro, lembre-se, isso está elencado no artigo 29, em seu inciso 3º. Ele está falando de preferência de passagem. O detalhe aqui que não deve ser esquecido, que nós estamos tratando aqui de uma regra de preferência para interseções que não tem sinalização, seja ela semáforo, seja ela placas de regulamentação de preferência. Bom, então vamos primeiro entender essa regra de preferência de passagem. A primeira delas, e é fácil de guardar as duas primeiras, porque elas começam como o Galvão Bueno gostaria de falar, né? Ronaldinho, que ele puxava o R, né? Então aqui no nosso caso aqui, rotatória, começa com ro, e rodovia. Então a preferência de passagem está para os ROs. Então aquele que transita por uma rodovia tem preferência de passagem. Numa rotatória, vamos pensar aqui, uma rotatória que organiza o trânsito numa interseção de 4 vias, disciplinada aí por uma ilha. Lembre-se que o objetivo é fazer com que o trânsito flua dentro da rotatória. Isso implica o quê? Que quem chega para entrar na rotatória deve esperar. E quem segue pela rotatória tem a preferência de passagem. Então, as duas primeiras regras aí, em homenagem ao Galvão Bueno, porque trazem os ROs, não deve ser esquecida.
A terceira regra de preferência, que está elencada no artigo 29, é aquela que determina o condutor que... Então vamos ser bem específicos, para não haver erro. O condutor que vier pela direita do outro condutor. Pela direita. Então é simples, né? O condutor que deve ter a preferência de passagem é aquele que vem pela direita do outro. Então pensa aqui comigo. Motorista. O que está pela direita do outro nesse caso aqui, temos veículo 1 e o veículo 2, é o veículo 2. Então, o que vem pela direita vai ser aquele que tem a preferência de passagem. Muito bem. O artigo 29, em seu inciso 3º, traz estas 3 regras. Entretanto, vocês não devem esquecer de colocar no conhecimento de vocês que os veículos que se deslocam por trilhos, notadamente, então, trens e bondes e metrôs, eles também têm preferência de passagem. No mesmo artigo 29, em seu inciso 12, nós vamos ter a regra de que a preferência de passagem do veículo que segue sobre trilhos prevalece em relação aos demais veículos. E não só isso, né? O artigo 212 traz uma infração de natureza gravíssima para aquele que deixa de parar antes de ultrapassar por uma passagem de nível ou por um trilho. Claro que na prática não recomendamos ninguém a fazer isso, né? Vai ser objeto aí de provocar um acidente de trânsito, uma colisão traseira, por exemplo. Mas na teoria, lembre-se que todo condutor deve parar antes de ultrapassar a linha férrea, antes de ultrapassar os trilhos por conta dos inciso 12 do artigo 29 e por conta da infração tipificada do artigo 212. Essa, então, é uma condição que não deve ser esquecida. Ela está aí no contexto das situações que impõem a regra de preferência de passagem. E, por último, né, nós temos que impor aqui no nosso conhecimento uma regra que determina aí uma condição de cuidado, uma responsabilidade de segurança. Então, dentro do uso da via pública, lembrem-se os senhores que os veículos, conforme o seu porte e a sua natureza, eles têm uma responsabilidade de segurança em relação a outros veículos. E aí, para que você não esqueça mais, a gente vai também passar aqui para a tela para esse entendimento. Então vamos lá. Nós estamos falando, ainda no artigo 29, em seu parágrafo 2º, que traz a responsabilidade de segurança. Essa responsabilidade de segurança, ela é imposta de uma forma decrescente. Isso quer dizer, então, que nós podemos entender que a responsabilidade de segurança dentro do trânsito, ela se impõe da seguinte forma: os veículos motorizados de maior porte, eles são responsáveis pelos veículos motorizados de menor porte.
o conjunto de veículos motorizados, eles são responsáveis pelos veículos não motorizados. Então, podemos ter aqui nesse entendimento que eles são responsáveis por uma bicicleta e que eles são responsáveis quando tivermos lá, por exemplo, uma carroça. Ora, então o conjunto de veículos motorizados, quaisquer que sejam eles e qualquer o tamanho, são responsáveis pelos veículos não motorizados. E a última regra de responsabilidade de segurança aplica a condição de que o conjunto de veículos, qualquer que seja a natureza de propulsão do mesmo e qualquer que seja o tamanho, são responsáveis pelos pedestres. Isso não deve ser esquecido. Lembrem-se, então, os senhores, que é muito importante entender que dentro do trânsito, o conjunto de utilização do trânsito, ele leva em consideração as regras das normas de circulação e conduta, nas quais, principalmente, nós viemos aqui a destacar as estabelecidas no artigo 29. Eu diria para os senhores que se fôssemos elencar um artigo muito importante para o estudo, esse seria o artigo 29. Bons estudos e até a próxima!